Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Renata Monteiro e hoje vamos fazer um estudo de caso. Eu identifiquei aqui como Case 1 porque, na verdade, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou postar com diferentes cases sobre glosas, tá? Então, nesse Case 1, a glosa é de procedimento após cobrança com aditivo de reajuste. Os motivos de glosa foram faturamento inválido, credenciado não habilitado a realizar o procedimento. E os procedimentos cobrados foram pH-metria esofágica e manometria esofágica. Um dos propósitos também do canal é que a gente recebe muito pedido, né, de pessoas que ainda não estão na área de faturamento, são iniciantes nessa área, ou mesmo analistas que estão recentes nessa área e ainda não tem bem definido aquele pensamento analítico que a gente já tem, quem já faz análise, né, auditoria administrativa há um certo tempo, já consegue ter um pensamento mais analítico. Então, quando a gente olha para esses motivos de glosa, a gente já imagina algumas possibilidades, né? Mas e você que está iniciando, né? Quando você se depara com um motivo de glosa, então qual a sua iniciativa? Tá? A iniciativa seria analisar as possibilidades, tá? Então, para esse case, eu trouxe duas ferramentas, tá? Para a gente poder fazer essa análise: o contrato inicial, com as informações, e o aditivo contratual. Então, vamos aqui dar uma olhada no contrato inicial. Nós temos aqui uma coluna com código TUS para solicitação de senha e outra coluna com código de pacote para cobrança. Isso aqui já sem querer dar spoiler, mas já vai ser motivo para um outro case. Eu deixei aqui em destaque os dois procedimentos que foram glosados, tá? Então, se você já observando assim, você já percebe que aqui no contrato inicial constam esses dois procedimentos, a pH-metria esofágica e a manometria esofágica. E aqui ao lado no nosso aditivo contratual, aqui, substituição. A partir do início de vigência deste aditivo, os procedimentos relacionados abaixo serão substituídos conforme depara. Isso significa o quê? Nós temos aqui esses códigos, né, colonoscopia. A gente vê aqui no aditivo que só consta colonoscopia, endoscopia e retossigmoidoscopia. Então, se a gente vê aqui no contrato inicial, nós temos dois códigos para colonoscopia e aqui nessa tabelinha depara, os dois códigos de colonoscopia migraram para apenas um código, certo? Nós temos aqui dois códigos para vídeo de endoscopia digestiva alta. E aqui, se a gente for ver no aditivo também, os dois códigos migraram para apenas um código, ok? E nós temos três códigos para retossigmoidoscopia e na nossa tabelinha depara também, os três códigos migraram para apenas um, ok? Então, esses três procedimentos estão ok no nosso aditivo, mas a pH-metria e a manometria não constam do nosso aditivo. Então, assim, a gente tem algumas possibilidades, mas eu vou já dar o motivo real, né? A gente já vai dar o motivo real para essa situação, para essa glosa, no caso deste case. O motivo real foi o seguinte: os códigos relacionados não foram migrados para o aditivo por um erro, tá? Então, esse foi o motivo real. Se a gente não tivesse um motivo real, então uma das possibilidades que a gente poderia pensar seria que não houve um novo acordo para os códigos relacionados, no caso, esses dois que foram glosados. Então, você tem ele no contrato inicial e, de repente, não houve um acordo, então, por isso, ele não consta do aditivo. Ou os códigos relacionados não foram parametrizados em sistema. Isso também é motivo para outro case, tá? Mas quando, na verdade, no nosso motivo real, conforme eu disse, os códigos relacionados não foram migrados para o aditivo por um erro. O que acontece? Quando a gente tem um contrato inicial e recebe um aditivo, um termo aditivo, né, em substituição desse contrato inicial, é assim que funciona, por isso que se chamam
um aditivo contratual, geralmente ele vai estar constando ali novas regras, né, para a cobrança dos procedimentos. Então, é fundamental que você pegue o contrato inicial, quem faz a recepção, né, desse termo aditivo e faz a pactuação, assina esse termo aditivo. Antes da assinatura desse termo aditivo, é fundamental que seja feito o comparativo entre o contrato inicial e o aditivo contratual. Por quê? Pode acontecer algumas situações, uma delas que nem eu coloquei. Pode acontecer que no contrato inicial você tem alguns códigos acordados e no aditivo esses códigos não sejam mais contemplados e, de fato, não sejam mesmo mais contemplados, tá? Pode acontecer essa situação. Ou você pode ter uma situação que você tem acordado um pacote, por exemplo, e no aditivo você mude a negociação. Então, ao invés de você ter um pacote acordado, você vai ter uma cobrança para a conta aberta do código. Não precisa manter a negociação no aditivo. Pode acontecer essas situações. Pode acontecer a situação de você ser contemplado com mais códigos, tá? De repente, uma clínica, vou dar um exemplo, uma clínica de alergia, vai. Ela realiza alguns testes alérgicos e aí de repente surgem mais códigos, né? Mais códigos são contemplados no rol de procedimentos da ANS e aquela clínica ainda não tem o contrato com aqueles códigos junto ao plano de saúde. Então, o termo aditivo também tem essa função de contemplar a entrada de mais códigos. Então, na verdade, o que tem que ser feito é pegar sempre esse contrato inicial e fazer um comparativo com o aditivo contratual que você está recebendo para ver se as informações estão pertinentes, de acordo com aquilo que está sendo pactuado novamente. Então, nesse caso, neste case, neste motivo real, onde houve um erro, não foi feito esse comparativo. Então, isso é importante, isso é um pensamento analítico, entende? Então, é esse pensamento que é necessário ter desenvolvido para quem, principalmente, trabalha com faturamento, auditoria administrativa. É preciso, tem coisas, tem situações que elas não devem nem existir. Essa é uma das situações que não deveriam nem existir, tá? Só para você entender um pouco, é uma situação que um erro. O desfecho dessa situação, o desfecho desse case, foi o seguinte: após aproximadamente 2 meses de troca de informações entre prestador e operadora, o erro foi identificado e acatado pela operadora e o recurso aceito. Claro. O que acontece? Quando eu recebo uma glosa, então isso faz parte, né, do nosso pensamento. Eu falo do pensamento analítico, mas na verdade, além do pensamento analítico, a gente tem que ter uma questão de ética também, né? Uma questão de, como eu vou dizer, você tem que ter o compromisso. Na verdade, a gente tem que ter muito compromisso, muito comprometimento com as análises que nós estamos fazendo. Então, o que eu falo, o que eu sempre oriento, recurso de glosa, você não precisa se preocupar com o valor que você vai recursar. É assim, para mim, mesmo que eu tiver que fazer um recurso de R$ 1, vamos supor, se eu estiver certa, se aquela glosa for indevida, após eu fazer a análise contratual, eu vou fazer aquele recurso de R$ 1. Não é que o valor não importa, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que não existe, para mim, valor para fazer recurso de glosa. O que existe é glosa passível de recurso ou não, entende? E qual vai ser o norte? Qual tem que ser o parâmetro para que você decida se você vai poder fazer aquele recurso de glosa ou não, com pensamento analítico ou sem pensamento analítico? Você recebe uma glosa administrativa, pega o contrato de prestação de serviços e verifica toda a informação. Tem contrato? Tem aditivo? Então, pega o contrato, pega o aditivo, confronta, verifica aquela glosa e veja se procede. Então, esse é o pensamento
que eu vou querer desenvolver em vocês ao longo desses vídeos, tá? Mas por hoje, por esse vídeo, esse foi o case que eu trouxe para a gente fazer essa abertura e espero que você tenha gostado e te espero no próximo case. Muito obrigada!